vamos dar início a essa live então sobre o que postar no Instagram. E eu quero começar essa live passando algumas estatísticas para vocês. O Brasil, ele é o terceiro país que mais consome conteúdo no Instagram. E ele está em primeiro lugar entre os países que mais consomem conteúdo nos stories. Para vocês terem uma ideia, pela primeira vez na história do Instagram, um produto do Instagram, que é o Cenas, foi testado primeiro no Brasil. O Brasil foi o primeiro a receber esse Cenas. E o que isso significa pra gente que quer usar o Instagram para vender mais? Isso mostra pra gente um cenário muito favorável, onde as pessoas realmente estão aqui no Instagram para consumir os conteúdos que a gente posta, tá? Então, qual que é o nosso objetivo aqui no Instagram? Atrair mais seguidores e transformar esses seguidores em clientes. Eu vou falar para vocês uma coisa que talvez vocês discordem. Isso é uma tarefa simples, mas não significa que ela seja fácil. Por que ela é simples? Porque ela é baseada em 3 passos. Atrair o público-alvo, iniciar um relacionamento com ele, para então vender para ele. Se você domina esses 3 passos, você consegue transformar o seu seguidor em cliente. Você está aí se perguntando, Nina, como é que eu faço esses 3 passos? Eu vou começar te falando sobre o que não fazer no Instagram. O que a maioria das pessoas fazem hoje no Instagram? Elas cometem 4 grandes erros. Elas tentam vender o tempo todo. Elas só tentam vender. 2, elas não conseguem manter uma constância. Faz o desafio da Nina aqui dos 10 posts na semana e depois passa a semana sem postar. Isso é péssimo pro Instagram. 3, elas são maçantes. Elas postam a mesma coisa nos stories e replica no feed e fica aquele negócio chato que você nem quer mais acompanhar a pessoa porque é sempre a mesma coisa em todos os lugares. Ou então ela sempre posta foto de produto e você já tá cansado de ver só aquilo, né? Então esse é um grande erro, postar sempre as mesmas coisas, não ser constante, só tentar vender. E o último erro, que eu acho lamentável eu ter que falar isso em 2020, as pessoas ainda usam automação. O que é isso? Automação são os robozinhos que você paga para eles interagirem com outros usuários por você. Por incrível que pareça, isso existe até hoje, é muito irritante e é um grande erro porque é uma mera enganação. Você acha que o seu engajamento está aumentando, mas na verdade são ações de robôs que não vão te trazer nenhum retorno. Então esses são os 4 maiores erros. Vamos falar um pouquinho de cada erro. Por que só tentar vender é um grande erro? As pessoas elas vêm para o Instagram para se distrair, para se informar, para se inspirar. O conceito do Instagram, gente, é uma grande comunidade com microcomunidades dentro, onde pessoas que têm desejos parecidos, pensamentos parecidos, se reúnem. Então, um perfil é uma comunidade que aglomera pessoas que têm os mesmos interesses. E o que a gente quer é que o nosso perfil seja uma comunidade para o outro, que o outro queira estar no nosso perfil para receber todas as informações dessa comunidade que tem uma representatividade sobre determinado assunto, sobre determinado interesse. Se você só tenta vender, você não consegue despertar esse desejo, você não consegue despertar esse interesse. Se eu quisesse receber só oferta, eu entraria no site da Magazine Luiza, no site da Americanas, nos Groupons da vida, porque ali só vai ter oferta. E eu tô ali porque eu quero comprar. Já aqui no Instagram, a venda é uma consequência de um relacionamento. Primeiro a pessoa vai te conhecer, vai se apaixonar pela sua comunidade para então comprar de você. Se você faz do seu Instagram um local onde você só vende, você não cria essa relação de comunidade,
e dificilmente, a menos que o seu preço seja o seu diferencial, você tem o menor preço do mercado, você não vai conseguir vender porque você não vai criar relacionamento assim, tá bom? Bom, segundo erro então que eu falei foi postar sempre as mesmas coisas no feed e nos stories. Não precisa nem discutir, é uma coisa que é chata. Se você já viu no feed, por que você vai ver de novo nos stories? Sabe, vez ou outra, você compartilhar um post do feed nos stories, tudo bem. O que não pode é o seu conteúdo ser exclusivamente o mesmo no feed e nos stories. Stories é vertical, feed é quadrado. Os formatos brigam entre si. Então, aproveite o melhor de cada ferramenta de comunicação. Aproveite o melhor dos stories, que é essa tela cheia, onde não tem distração, para você fisgar ali a pessoa que você quer atrair, que você quer chamar atenção. Aproveite o seu feed para deixar as informações que vão durar mais tempo, vai ficar ali para sempre. A pessoa vai rolar, vai ver, vai entender melhor quem é você, quem é a sua comunidade. Não poste a mesma coisa nos dois lugares. Sobre constância. Essa eu acredito que é uma das maiores dificuldades de quem tem um perfil aqui no Instagram, manter a constância das postagens. Principalmente quando eu sugeri fazer 10 posts na semana, né? 10 posts por semana. Gente, a dificuldade na constância, ela tá muito ligada na dificuldade em saber o que postar, tá? Quando você tem clareza sobre o que postar, essa constância fica tranquila de bater essa meta de 10 posts por semana. Fica até difícil ficar só nos 10, né? E eu me arrisco dizer que quanto mais você postar, melhor. Por quê? As pessoas não estão no Instagram todos os dias, elas acessam o Instagram todos os dias. Se você quer fixar sua marca, se você quer fixar sua ideia, né, o seu conceito na cabeça das pessoas, esteja aqui todos os dias, esteja aqui no Instagram todos os dias, com um conteúdo interessante, com um conteúdo relevante e que chama a atenção de quem tá do outro lado, tá? Já sobre automação, que é o quarto erro que eu listei, é uma coisa que, infelizmente, eu fiquei sabendo que alguns cursos de marketing recomendam. É triste saber disso, porque é uma super enganação, só vai enganar o seu ego. Você vai aumentar seus likes, você vai aumentar seus seguidores, você vai aumentar um falso engajamento, mas são pessoas que não têm interesse em você. Não tem interesse no que você vende, não tem interesse na sua comunidade que você está criando. Elas estão simplesmente respondendo a um robô. Então, não aconselho automação. Aliás, todas as mensagens de robô que eu recebo nas caixinhas de pergunta nos meus stories, eu bloqueio a pessoa, tá? Ah, mas você nem avisa para a pessoa antes de bloquear? Não, porque esse assunto de automação já está batido. O próprio Instagram não é a favor. Então, assim, todo mundo sabe que não é bom. Toda vez que você for fazer alguma coisa no seu Instagram que pareça suspeita, se pergunte: Mark Zuckerberg gostaria que eu fizesse isso? Se a resposta for não, não faça. E ele certamente não gostaria de ver o algoritmo do Instagram sendo enganado por robô. Isso aqui é para ser uma comunidade o mais pessoal possível. É uma mídia social, onde as pessoas se socializam. Uma vez que você coloca uma máquina para automatizar o processo, você perde esse social, esse pessoal que é tão único do Instagram, tá? Então a gente corta a automação da nossa vida. Bom, agora vocês já sabem o que não devem fazer. Vamos para o que vocês devem fazer. O tema da live de hoje é conteúdo, né? O que postar no Instagram. Mas não adiantaria nada eu falar sobre conteúdo sem antes você ter clareza de quem é a sua persona. O que é isso? A pessoa que você quer vender para ela. A gente tem dois personagens aqui nessa história, mas que no fundo são a mesma pessoa. A gente tem o público-alvo e a gente tem a persona.
O público-alvo, ele engloba características demográficas de quem a gente quer atingir. Então, é a idade, a localização, o sexo, religião, se tiver a ver com o que você vende, renda. Então, isso tudo, o que é mais palpável, são características do público-alvo. E você precisa saber de cor quem é o seu público-alvo, tá? Já as características da persona são mais complexas. Elas são mais do interior, assim. Como assim? Você conhecer a sua persona significa você conhecer as dores dessa pessoa. Entenda como dores os problemas que essa pessoa tem relacionados com o que você vende. Você precisa saber os desejos dessa pessoa, né? O que ela almeja. Você também precisa saber quais são as crenças limitantes dessa pessoa, né? Isso tudo é como você analisa a sua persona. Você precisa saber de quem mais ela compra além de você. Mas, Nina, como é que eu vou saber isso? Você que vai definir. Você define quem é o seu cliente ideal. Você define quem é a sua persona. Mas na maioria das vezes, a gente define a persona em cima do nosso produto. Então, quem precisa do meu produto é essa persona. E aí eu defino ela. Eu até anotei alguns pontos aqui pra gente fazer uma análise rápida do meu público-alvo. Quem é o meu público-alvo? Meu produto é um curso onde as pessoas que querem investir no seu próprio negócio aprendem a vender mais através do Instagram. As pessoas aprendem a como empreender através do Instagram. A partir do meu produto, eu defino quem é o meu público-alvo. Então, quem será? Quem que seriam? Homens ou mulheres em torno de 25 e 45 anos que vivem no Brasil, porque meu curso é online, então você pode fazer de qualquer lugar. E a profissão também faz parte de público-alvo, tá? A profissão da maioria das pessoas que compram de mim, a profissão do meu público-alvo são empreendedores ou aspirantes a empreendedores. E a renda, eles ganham em média entre R$1.000 e R$2.500. Como que eu cheguei a essa conclusão? Se eu escolhi o meu cliente ideal baseado no produto que eu vendo, o meu produto é para aquela pessoa que não está satisfeita com o trabalho. Então ela não ganha tão bem assim. Por isso a renda é entre R$1.000 e R$2.500. É uma pessoa que está buscando uma mudança. Então é uma pessoa mais jovem, entre 25 e 45 anos, que quer uma mudança de carreira. Vocês entendem agora como que eu chego nos números do meu público-alvo? Eu não preciso analisar métrica, eu não preciso analisar quem já comprou de mim. Eu analiso simplesmente o meu produto e falo para quem ele é. Bom, aí quando eu passo para uma análise mais profunda, que é a análise da persona, eu vou começar a listar, primeira coisa, as dores do meu cliente potencial, as dores da minha persona. Então, da minha específica, ela não está satisfeita com o emprego. Como que eu cheguei a essa conclusão? Meu produto é para quem quer mudar de vida, quem quer começar um novo negócio, quem quer trabalhar com o que ama. Então, se é para quem quer trabalhar com o que ama, o problema das pessoas da minha persona é não estar satisfeita com o emprego atual. Ela não consegue alavancar o próprio negócio sozinha. Por isso ela precisa do meu curso para ter uma ajuda. Ela tem dificuldade para vender, então ela precisa do meu curso para vender mais, tá? Então, assim, as dores eu também listo em cima do meu produto. Vou passar para as crenças limitantes da minha persona. Ela acredita que o Instagram não vende, porque ela já teve várias decepções aqui e não conseguiu vender nada. Ela acredita que aparecer nos stories todos os dias não adianta em nada. Ela acredita que o Instagram só quer roubar o dinheiro dela e que anúncios não convertem, anúncios não vendem. Ela tem
as limitações de meu marido não me ajuda, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tenho 500 filhos, como que eu vou cuidar do meu Instagram? Então, essas são as crenças limitantes da minha persona. Reparem que eu preciso saber tudo isso, listando todos os medos da minha persona, listando as crenças limitantes, eu vou tendo ideias do que postar. A gente vai falar mais pra frente sobre os conteúdos. Aí eu passo para os desejos da minha persona. O que ela deseja? Viver do que ela ama, ela quer empreender, ela quer ter liberdade de tempo para ela passar mais tempo com a família, ela quer ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Por que eu dei exemplo da minha persona? Porque todos vocês são minha persona. E eu sabia que vocês iam se identificar nessas características. E aí, como que eu descobri essas características? Eu comprei uma bola de cristal? Não! O meu produto atrai essas pessoas. E eu sei que elas são assim. Então, sou eu que defino quem é o meu cliente ideal. Sou eu que defino quem é a minha persona. Então, uma atividade para vocês fazerem aí em casa, quando acabar a live, é listar 10 desejos, 10 crenças limitantes, 10 medos, 10 dores da sua persona. E aí você já vai ter várias ideias de conteúdo, tá? Mas lista aí, guarda e presta atenção no resto da live. Bom, quando você consegue listar todos esses pontos que eu falei, significa que você conhece bem a sua persona. E quando você conhece bem alguém, fica muito fácil de convencer essa pessoa a comprar de você. Você sabe exatamente o que você tem que falar para fazer ela ter o desejo de comprar o que você vende, tá? Então, olha só. Se eu sei que a minha persona acha que o Instagram só quer roubar o meu dinheiro, eu vou lá e posto casos de sucesso de pessoas que fizeram um anúncio e tiveram um retorno muito bom. Então, eu quebro essa crença limitante da pessoa, tá? Se eu sei que a minha persona é infeliz no emprego atual, eu faço um post falando: viva do que você ama, vem pro Instagram e consiga vender o suficiente para você viver de um trabalho que você ama fazer. Então, basta você conhecer a sua persona, né, que você vai saber o que postar. Então, se você não tem até aqui a sua persona definida, para tudo e conserta a rota. Ou você vai continuar fazendo posts por fazer, vai continuar não atraindo as pessoas certas e vai continuar não vendendo. A forma mais efetiva de vender é fazer a pessoa passar por um funil. Gente, não fui eu que inventei isso. O funil de vendas do marketing, ele existe há milhões de anos e ele funciona há milhões de anos. Então, eu prefiro muito mais acreditar em uma coisa que milhões de pessoas testaram e dá certo todos os dias, do que inventar um novo método, vou só fazer anúncio que eu vou vender e achar que vai dar certo, tá? Então, eu sou uma pessoa que segue o método. Eu segui o método dos meus mentores, criei o meu próprio método e tenho alunas que seguem o meu método e ganham dinheiro pra caramba, tá? Então, sigam o método. Então, como que a gente vai fazer essa pessoa passar por um funil? A gente precisa atrair essa pessoa, a gente precisa começar com ela um relacionamento para depois vender para ela. É muito mais fácil vender para quem te conhece do que vender para quem nunca te viu, tá? E para ficar mais didático, eu dividi os conteúdos em 4 tipos de conteúdo. A gente tem o conteúdo de descoberta, a gente tem o conteúdo de engajamento, a gente tem o conteúdo de conversão e o conteúdo de fidelização. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, o que é o conteúdo de descoberta? É o conteúdo que vai levar a pessoa a te conhecer. É um conteúdo lá do topo do funil que ele vai pegar muita gente, ele vai interessar para muita gente.
O conteúdo de engajamento é o conteúdo que vai fazer a pessoa que te descobriu começar um relacionamento com você, começar a conversar com você. O conteúdo de conversão é aquele conteúdo onde você vai fazer a audiência que se relaciona com você comprar de você, tá? E aí depois disso, acabou? Não. Depois tem um conteúdo de fidelização, que é você fazer com que a pessoa que comprou de você, além de se tornar um cliente fiel, passar a te indicar para outras pessoas. É esse o fluxo que a pessoa tem que seguir. Ela tem que te descobrir, ela tem que começar um relacionamento, ela tem que comprar de você e ela tem que te indicar para outras pessoas. Esse é o cenário perfeito. E você consegue fazer a pessoa seguir esse fluxo através de conteúdo. Como? Você começa com um conteúdo de atração. O conteúdo de atração, ele pode ser um conteúdo que inspira uma história, por exemplo. Hoje uma cliente minha, ela contou no perfil dela como que ela chegou à pediatria. Ela queria ginecologia e no meio do processo ela escolheu a pediatria. E essa história, com certeza, encantou algumas mães que passaram a ter mais confiança nela porque sentiram o amor que ela tem pela pediatria. Então, um dos tipos de conteúdo de descoberta é esse conteúdo de inspiração. Um outro tipo de conteúdo de descoberta é postar curiosidades. Curiosidades sobre o seu negócio, curiosidades que o seu cliente, que a sua persona acharia interessante. Para você saber o que a sua persona acha interessante, aquela etapa anterior que a gente falou nos primeiros 30 minutos de live tem que estar muito bem definida. Então, por exemplo, se você trabalha com confeitaria, você pode postar uma curiosidade sobre como surgiu o quindim, da onde veio o nome brigadeiro. São realmente curiosidades relacionadas com o seu negócio que uma pessoa que gosta de quindim se interessaria em saber, tá? Então são conteúdos mais genéricos. Um outro tipo de conteúdo de descoberta que eu amo, eu gosto muito de usar, são os de dicas úteis para minha persona. Por que eu gosto de usar? Porque a persona se sente grata quando ela recebe aquele conteúdo e ela tende a te pagar de alguma forma, seja curtindo, comentando, indicando aquele conteúdo para outras pessoas. Então, como uma dúvida que muita gente me pergunta, essa dica tem que ser relacionada com o meu produto? Essa dica tem que ser relacionada com o seu produto ou com algo que faz muito sentido para sua persona. Então vamos lá. Você vende acessórios de cabelo. Você pode postar uma dica de como fazer um determinado penteado, como guardar os acessórios, como lavar os acessórios, assim como você pode dar dicas de como cuidar do cabelo. Repara que nessa dica de como cuidar do cabelo, você não está falando do seu produto, mas uma pessoa que gosta de um conteúdo, dica de como cuidar de cabelo, ela provavelmente compra acessórios para o cabelo. Pensa de um jeito mais abrangente. Não precisa ser dicas exclusivamente relacionadas com o seu produto, mas tem que ter muito a ver com o seu nicho e com a pessoa que você quer atrair, com a sua persona. Essa é a primeira etapa do funil. Então, a gente já fez bastante conteúdo de atração, dica, curiosidade, inspiração. Por exemplo, quando eu faço uma live contando a minha história, como eu comecei a empreender, ou quando eu faço um vídeo contando como eu comecei o meu negócio no Instagram, são conteúdos que inspiram pessoas que têm os mesmos desejos. E essas pessoas são as pessoas que compram o meu curso. Pensem sempre no seu produto para definir qual conteúdo de atração você vai fazer. Bom, se você conhece a sua persona, você já fez sua listinha de medos, desejos, crenças limitantes, as aspirações, se você já estudou o que mais que ela compra além do seu produto, não vai ficar difícil
achar uma curiosidade, uma dica, uma história que seja do interesse dela. Se você está com essa dificuldade, você precisa voltar à etapa da persona e analisar a persona. 100% das vezes que as pessoas falam pra mim que não sabem o que postar é porque elas não conhecem a persona, tá? Então vamos passar a gente passou pela fase da descoberta, fomos descobertos e a gente precisa iniciar um relacionamento com as pessoas que nos descobriram. E uma forma de fazer isso é fazendo perguntas que façam parte do contexto da sua persona. Fazer pergunta nada a ver não vai fazer sua persona responder. Então, uma forma de fazer esses posts de engajamento, de começar um relacionamento, é através das ferramentas dos stories. Você pode usar as ferramentas dos stories de enquete, pergunta, e ali você vai conversar com a sua audiência. Ah, Nina, mas eu faço pergunta e ninguém me responde. Mais uma vez, 100% das pessoas que me falam isso não estavam fazendo de 20 a 30 stories por dia. Por que isso é importante? Gente, os stories são muito rápidos. O seu story, ele sai dali da frente do feed do seu seguidor muito rápido, porque você acabou de fazer, outra pessoa já fez outro e outro e outro. Então você precisa constantemente ao longo do dia estar fazendo stories para que você seja vista pelo maior número de pessoas e isso aumente a chance de alguém responder as suas perguntas. Você também precisa educar a sua audiência. Começa com perguntas simples, começa com enquete, para depois fazer perguntas que demandam respostas mais completas. Primeiro você educa a sua audiência. E, gente, perguntas que fazem sentido para a audiência. Eu vejo muita gente fazendo umas perguntas muito nada a ver com o nicho e esperando resposta. Vocês não vão ter, tá? Conhecer a persona é importante, inclusive para fazer perguntas para ela. Então, passamos pela fase da descoberta, passamos pelo engajamento. Só mais uma coisa, porque me falaram muito não, algumas pessoas me falaram essa semana que fazer muitos stories não adianta, que não sei o quê. Enfim, quando você aumenta o seu engajamento, quando as pessoas começam a te responder, falar com você, seu engajamento cresce. Quando o seu engajamento cresce, o Instagram entende que o seu perfil tem maior relevância para o público e passa a entregar para muito mais gente. Eu postei nos stories ontem o que aconteceu com uma publicação num dia que eu fiz 3 stories e o que aconteceu com outra publicação num dia que eu fiz 30, na verdade foram 40 stories. No dia que eu fiz 3 stories, eu tive 500 visualizações e uma publicação lá no feed. No dia que eu fiz 40 stories, eu tive quase 2.000 visualizações na postagem do dia. Por quê? Pessoas interagindo, o Instagram entendendo, opa, esse IG é bom. As pessoas estão conversando com esse Instagram, a relevância dele para esse público é muito boa. Deixa eu mandar os posts dessa pessoa para mais gente. Mesmo que seja no feed. Sua ação foi lá nos stories, mas o Instagram entendeu sua relevância como um todo e passou a entregar mais os seus posts. Então, aumenta o envolvimento, o engajamento, aumenta a entregabilidade. E vira um ciclo, porque quando você aumenta a entregabilidade, mais gente está vendo seu post, mais gente vai interagir, aumenta o engajamento. Então, fica nessa, aumenta o engajamento, aumenta o alcance, aumenta o engajamento, tá? Bom, vamos seguir aqui. Vamos pensar então que a gente já foi descoberto, a gente já criou bastante relacionamento lá nos stories. Agora a gente já tem um público que interage com as nossas postagens, tem interesse no que a gente posta, responde as nossas perguntas, a gente está pronto para vender para esse público, tá? E aí você faz isso com os conteúdos de conversão. Gente, mas nada de postar uma foto de produto e escrever lá, a legenda eu deixo pra vocês. Ou tão lindo que dispensa a legenda. Gente, Instagram não faz mágica.
O Instagram é uma ferramenta de comunicação, você é o vendedor, tá? Ele te ajuda a alcançar muita gente. Mas ele não faz mágica. Anúncio não faz mágica. Anúncio duplica o número de pessoas, triplica, quadriplica, dependendo do dinheiro que você põe, o número de pessoas que vai ser seu post. Mas se ele não é um post de venda, ele não vai vender. Tá? Não pôr legenda, pôr só hashtag. Você nem sabe o que a pessoa tá vendendo, se ela tá só te mostrando alguma coisa interessante. No conteúdo de conversão, você precisa tirar as principais dúvidas do seu cliente em potencial, da sua persona. Agora é a hora de quebrar objeções. Então lembra daquela lista que eu fiz lá no comecinho? O Instagram não funciona pra mim, eu não tenho tempo, meu marido não me ajuda, os anúncios são uma enganação. É nessa hora que eu vou produzir os posts quebrando objeções. Tá? Então você pode perguntar, se você não sabe quais são as principais dúvidas da sua persona sobre o seu produto, pergunta lá nos stories, para você descobrir as objeções dos seus clientes. Você pode perguntar lá nos stories por que até hoje ele não comprou de você. E aí você mata essas objeções com conteúdo de conversão. Então você vai quebrar essas objeções. Por exemplo, a pessoa fala assim: eu não comprei o seu curso porque é caro. Então eu vou lá e faço um post. Você que acha que o meu curso é caro, você sabia que dentro desse curso você aprende XYZ e ainda leva W de brinde? Você sabia que você pode dividir de 12 vezes e isso vai te custar menos de R$1 por dia? Então você descobre a objeção e quebra a objeção. Venda é isso, gente. Quebrar a objeção até a pessoa não ter mais o que falar e só restar a ela comprar o seu produto. Ela entender que ela precisa do que você vende. Um outro tipo de post de conversão que eu amo é mostrar para sua audiência, mostrar para sua persona qual o problema o seu produto resolve. Você fez uma lista de dores, de medos dessa persona, não fez? Então, quais são os problemas que o seu produto resolve? Por exemplo, eu comprei um spray de cabelo que ele prometia eliminar o frizz, deixar o cabelo mais alinhado. Não era de alisar, não. Era realmente do frizz o negócio. Sem precisar usar o secador. Qual que é o problema que esse produto resolve? Eu não preciso usar o secador. Eu não estou comprando um spray anti-frizz. Eu estou comprando um spray que me economiza tempo, que me permite aparecer aqui numa live mais apresentável, gastando menos tempo para me arrumar. Então eles foram muito assertivos, eles foram na minha dor. Qual que é a minha dor? Não ter tempo de secar o cabelo no secador antes de aparecer numa live. Então eu pego esse spray, jogo no cabelo e vida que segue, não preciso mais de secador. Então eles foram muito assertivos quando eles me contaram o problema que o produto deles resolve. Bom, quando você mostra os problemas que o seu produto resolve, o diferencial do seu produto, eu nunca tinha visto nenhum spray igual esse, né, que dispensava 100% o uso de secador, e eles me provaram isso com vídeos de antes e depois, né? Então, eu nunca tinha visto, era um diferencial. A empresa passou a me entregar mais valor do que preço. Preço é o que eu paguei, valor é o que eu recebi. E eu acho que eu fiquei na vantagem. Então, nesse ponto, a gente para de discutir preço. A gente foge da guerra de preço quando a gente mostra os problemas que o nosso produto resolve e quando a gente mostra o nosso diferencial. Gente, a gente passou por 3 tipos de conteúdo, que é o conteúdo de conversão, o conteúdo de descoberta e o conteúdo de engajamento. Se você passa muito tempo no seu Instagram e não vende através dele, tem alguma coisa muito errada. Porque não faz sentido você gastar horas aqui e não ganhar dinheiro. Então você precisa rever essa rota, você precisa rever se você está fazendo todos esses caminhos. Algumas pessoas que acreditam que é anúncio que vende,
É claro que se você colocar anúncio em todos esses conteúdos, você vai acelerar o processo e muito. Mas se você fizer só anúncio, eu conheço vários casos de pessoas que não venderam, tá? Então, assim, eu acredito no método que é fazer a pessoa passar pelo post da descoberta, começar uma conversa com você e depois comprar de você. E se você não tá conseguindo vender, você precisa rever desde a sua persona até todo esse caminho que você tá fazendo ela percorrer dentro do Instagram. Alguma coisa tá errada. Instagram dá para vender sim e dá para vender qualquer produto. Como agência, eu atendo diferentes nichos e eu vendo diferentes produtos aqui dentro. Então dá para fazer, tá? Por fim, um conteúdo que eu acho muito legal é o conteúdo de fidelização. O que é isso? É o conteúdo onde você vai postar alguém que comprou de você e vai agradecer essa pessoa pela compra, pela preferência, seja do seu produto, seja do seu serviço. Isso vai gerar uma gratidão em quem está do outro lado. E essa pessoa vai se sentir na obrigação de continuar te retribuindo, comprando de você e principalmente te indicar para outras pessoas. Esse tipo de post, além de ter esse papel, ele tem um papel de prova social. Prova social é muito importante. A gente quer comprar o que outras pessoas já compraram, o que outras pessoas compram, tá? Então, se você, por exemplo, tem 2 restaurantes na mesma rua, você não conhece nenhum dos dois, um tá lotado e o outro tá vazio, quase certo que você vai entrar no lotado por achar que ele é melhor do que o que tá vazio. Então, quando você faz esse post de fidelização, você mostra que você está vendendo, que outras pessoas estão comprando de você. E quem vê aquilo passa a ter mais confiança para fazer uma compra também. Então, post de fidelização, ele é muito importante, tanto para fidelizar o cliente que você já tem, quanto para passar confiança para os novos clientes. A porcentagem é o seguinte, gente. Eu uso a regra 80-20. 20% dos meus conteúdos são de conversão. E 80% dos meus conteúdos são de qualquer outro tipo de conteúdo, tá? Então, assim, você pode fazer, talvez, sei lá, você faz todos os conteúdos de descoberta, 80% de descoberta e 20% de conversão. 40% de fidelização, 40% de descoberta, 20% de conversão. O que não pode mudar é aumentar os 20% de conversão, senão você vira um panfleteiro. O que é um panfleteiro? Uma pessoa que só quer vender e aqui no Instagram isso não vai funcionar. Então, nos 10 posts que eu propus para vocês, façam 8 posts que não seja de venda. Pode ser sobre o seu produto, pode ser mostrando detalhes do produto, pode ser dicas de como usar o produto. Não significa que você não vai postar o produto nesses 80%. Mas significa que você vai tentar vender para sua audiência só 20% dos seus posts. Só 2 dos 10 posts que são de venda. Gente, não dê uma de espertinhos e faz aquele post lindo de dica e no final coloca lá, se você se interessou, me chama no WhatsApp para adquirir esse produto. Gente, o post é de dica, o post não é para vender. Post de venda é de venda, post de dica é de dica. Não mistura que não dá certo. O segredo aqui é vender sem vender. Lá no seu post de dica, provavelmente vai aparecer alguém querendo comprar o seu produto sem você precisar oferecer. Tá? Então, usem a regra 80-20. Façam essa experiência que eu propus para vocês. 20 a 30 stories por dia, 10 conteúdos no feed por semana, que vocês vão se surpreender com o resultado. Tá? Então, varia as publicações na regra 80-20, como eu falei. Como eu fecho todas as lives, essa não seria diferente. Invistam em anúncios. Isso é assunto para outra live, né? Como fazer anúncios. Não daria para falar tudo numa live só. Mas esse resultado de passar pelo funil, se você investe dinheiro em todas as etapas, você acelera o processo. E todas as etapas, gente, todas as etapas mesmo.
Eu que tô há 12 anos fazendo isso, eu invisto 80% da minha verba em posts que não são de venda e 20% da minha verba em posts de venda. Por quê? Porque o post de venda, ele vai só para quem me conhece, tá? Então, desvinculem essa ideia de que só anúncio vende. Anúncio vende sim, mas ele precisa estar dentro de uma estratégia de postagem, uma estratégia de anúncios que realmente funcione. Bom, colocar o WhatsApp no final é venda, gente. Colocar o WhatsApp no final é venda. Eu falei isso para uma aluna, assim, ela fez um post lindo, uma foto maravilhosa, só que ela ficava tentada a colocar me chama no WhatsApp no final para vender, tá? Não fiquem com medo de não vender em todos os posts. Lembra que as pessoas estão aqui para se socializarem, tá? Quem quer vender em todos os posts acaba não vendendo em nenhum.